Bom ou ótimo. Estou começando hoje uma série de vídeos. Eu fui questionado uma vez que eu fiz aqueles vídeos lá, cobrando do poder público, cobrando dos órgãos, para olhar com um pouco mais de seriedade e carinho a questão dos adictos, a questão dos viciados, das drogas, enfim. E aí alguns me questionaram, uns que me conhecem dizendo por que eu não contava a minha experiência, e outros que não me conheciam dizendo que eu não tinha know-how ou experiência para falar do assunto. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero deixar bem claro que estou fazendo esse vídeo não é para me vitimizar, nunca. Tudo que eu fiz na vida foram minhas escolhas, posso até ter sido influenciado, mas no final eram as minhas escolhas. E ninguém pode ser culpado por aquilo que eu quis fazer. Então vamos lá. Também não vou botar a culpa na minha condição social, apesar de todo mundo conhecer. Fui criado sem pai, fui criado pela minha mãe alcoólatra, numa cidade pequena, onde tudo o que hoje os mimizentos usam como fatores para justificar o próprio fracasso, eu não vou usar isso daqui. Apesar de ter crescido numa comunidade pequena, com essas adversidades, eu consegui ser aquilo que eu queria ser. Não fui mais longe, talvez, porque eu não tentei nem quis ser. Aquilo que eu queria fazer, que era cantar, já está há 45 anos que eu trabalho como cantor, e posso não ter estourado nas palavras de sucesso, mas venho sobrevivendo disso. Enfim, no decorrer dos vídeos a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Vamos lá então. Eu fazia palestras há uns tempos atrás, em centros de viciados, em escolas e tal, e antes de começar as palestras eu tomei saber alguns detalhes técnicos, alguns dados técnicos, para não ficar naquela parada chata. Então duas coisas me chamou a atenção. Primeiro, vício. Vício, segundo o dicionário, é aquilo que torna a pessoa ou coisa impróprio à destinação, aquilo a que se destina, ao seu produto final, vamos dizer assim. E droga é tudo aquilo que se usa na farmacologia. Daí a gente enquadra facilmente o álcool como uma droga. Ele é amplamente usado na farmacologia. Mas enfim, vamos lá então. Comecei no álcool muito jovem, muito pequeno. Com 7 anos de idade eu já encarava a ponta de um balcão e bebia até cair. Meus amigos lá da minha cidade, inclusive, a gente estava relembrando isso. Eu bebia muito, desde moleque, desde criança praticamente. E com o passar do tempo só foi piorando. Aí vieram alguns problemas de não aceitação. Eu mudei para uma cidade maior, chegando lá eu não fui aceito pelo pessoal, né? No caso aí era minha irmã e meu cunhado, que era da polícia e tal. Eu acabei optando por ir morar na rua e seguir minha vida, para não perturbar os outros. E já aos 15 anos eu já comecei a fumar maconha. E antes disso eu já tomava alguns remédios, tipo controladores de apetite, algum remédio para Alzheimer, por exemplo, como Artane, que a gente tomava com o uso de cerveja, que dava um barato, né? Então começou por aí. E no decorrer dos anos, quando eu comecei a trabalhar com música, e aqui também não vou botar a culpa no ambiente musical nunca, porque eu conheci excelentes músicos, trabalhei com excelentes músicos e nunca usaram nada, eram os caretões que a gente falava. Tomavam cervejinha de vez em quando, alguns nem isso. Então o ambiente, nesse caso também, eu não vou usar como atenuante ou agravante. Fato é que, aos 15 anos, maconha, muito álcool, cigarro, fumava muito cigarro, chegava a fumar 2 carteiras de cigarro por dia. E aí veio a minha primeira esposa, vamos chamar assim, a pessoa que eu morei com ela, que eu tenho uma filha, que vai entrar na nossa história daqui a pouco. E aí, no começo, eu vou dizer para vocês aqui agora o porquê que a droga é perigosa, porque no começo ela te dá muito prazer. Não vou dizer para você que é ruim. Se fosse ruim, eu não teria me viciado. A princípio ela te dá muito prazer mesmo. Ela substitui coisas na sua vida, como afeto, como ela inibe o apetite às vezes, dá a sensação que você está alimentado, dá a falsa sensação de felicidade, o que é pior. E o grande problema da droga é que você passa a vida inteira de drogado tentando reproduzir aquela primeira dose que você usou, seja ela de álcool, seja ela de maconha, de cocaína, crack, e enfim.
Então, nessa brincadeira, eu fui afundando cada vez mais. Aí, eu comecei a ter algumas atitudes que eu julgava que eram certas. Talvez tenham sido, não na proporção que eu precisava. A primeira delas, eu já estava com meus 26 anos, 25, 26 anos, foi parar de fumar. Porque como cantor, o cigarro estava prejudicando as minhas cordas vocais e o meu desempenho como cantor. E só que quando eu tomava uma cerveja, dava vontade de fumar. Então eu falei, quer saber, eu vou parar de beber também. Aí parei com a bebida e fiquei por um curto período de tempo só na maconha e um ou outro remédio, vamos dizer assim, para reproduzir o barato. Mas, se não me engano, deixa eu ver aqui, em 90, 89 para 90, eu fui apresentado à cocaína. E aquilo mudou totalmente a minha vida. O primeiro teco que eu dei já me deu aquela sensação de euforia, de cantar bem pra caramba, de estar bem fisicamente. E aí eu comecei a ficar naquela pegadinha maconha, cocaína. Como a cocaína era muito difícil de encontrar, que era uma droga muito cara, eu usava menos. Isso durou até... Nessa época também eu aprendi a fazer crack, que era cozinhar uma porção de cocaína com bicarbonato e um pouquinho de água e apurar o crack. Só que não tinha quantidade suficiente para dar aquela paulada, aquele vício, né? Usava pouco. Fazia uma casquinha que a gente chamava, fazia ali, fumava uma maconhazinha e tal. E nisso, eu fui crescendo profissionalmente, comecei a ganhar mais dinheiro, passei a tocar nas grandes bandas de Minas Gerais como vocalista. E nessa fase, em 92, eu me mudei para o Rio de Janeiro. Já tinha morado em São Paulo, morado em vários lugares, mas me mudei para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro foi uma fase boa e ruim ao mesmo tempo. A fase boa foi que eu conheci coisas boas, tirei uma carteira de ator, cheguei a trabalhar na TV Globo fazendo figuração em novela, como Mulheres de Areia e tal, fiz muita figuração em novela lá. Tocava numa banda boa, divulgando um trabalho próprio, que era a banda Ossos do Ofícios na época. Só que a farta quantidade de cocaína a qual eu tinha acesso lá no Rio de Janeiro me fez dependente químico da cocaína. Eu cheirava todo dia uma média de 4 a 5 papéis. Quando chegava no final de semana eu pegava um peso que a gente chama, né, de 5 gramas e passava o final de semana inteiro trancado dentro do quarto cheirando cocaína. Mas eu sempre tive aquela ideia, não, eu não sou viciado não, a hora que eu quiser eu paro, a hora que eu resolver eu paro com isso, não uso mais, enfim. Eu tinha essa falsa impressão de que eu poderia parar com o vício a hora que eu quisesse. E numa dessas, eu resolvi me botar à prova. Pô, vou parar com as drogas, pra mim não dá mais. E eu consegui ficar uma semana sem cheirar cocaína. Uma semana. E como eu trabalhava no Rio, eu ganhava muita gorjeta e entrava uma grana fácil, nessa semana eu consegui economizar, na época, 60 mil cruzeiros. Para efeito de balanceamento aí, de comparação, o papelote de cocaína no Morro Dona Marta, em Botafogo, custava 1.000 cruzeiros. Eu tinha 60 mil cruzeiros, consegui. Aí na sexta-feira eu saí do trabalho, eu trabalhava numa companhia aérea chamada Bel Air Viagens, lá na esquina da Rua da Quitanda com 7 de setembro. Eu saí do trabalho na sexta-feira, tardezinha, e eu já conhecia muitos viciados que moravam ali trabalhavam ali pelo centro. E a gente sempre tinha uma gíria que a gente falava, e aí, vai invadir onde hoje? Invadir quer dizer, qual morro que você vai cheirar hoje? E normalmente, o morro de minha preferência era o Dona Marta, que era perto da minha casa, ou Santa Marta, como muita gente conhece. E às vezes eu ia para Mangueira, ia para Andaraí, alguns morros de Santa Teresa ali, Morro da Mineira, Morro da Coroa, Falete, enfim, conheço todas as favelas de lá. E aí eu falei, não, cara, eu não vou para lugar nenhum, não. Aí cheguei em casa, eu morava na praia de Botafogo, 360, ali em cima do McDonald's. Aí cheguei, tomei meu banho, sexta-feira. Aí falei, porra, cara, nada pra fazer, eu vou dar uma volta. Vou ali perto do Circo Voador, vou dar uma volta. Circo Voador não, vou ali perto do Canecão, que era mais perto da minha casa. Aí desci, passei ali pelo Canecão, dei uma voltinha e tal, aquela sensação chata que nada tava bom, e dinheiro no bolso, 60 mil cruzeiros. Que seria hoje em torno de 600 reais, vamos dizer assim. Aí, ou 6 mil cruzeiros, ou 6 mil reais, não sei. Eu sei que era uma grana boa. E aí, quando dei por mim, eu tava ali na São Clemente, descendo a São Clemente, na subida do Morro Dona Marta. Falei, quer saber, hoje é baile funk, favela tá sossegada, eu vou subir
e vou cheirar lá, vou cheirar não, eu vou fumar um baseadinho e volto para casa. Esse foi meu erro. Subi, quando eu cheguei na favela, e aí veio uma trouxinha de maconha para mim. Ah, não tem maconha, só tem pó. Aí eu sentei cá na Praça do Cruzeiro ali e tal, e gente cheirando, e o baile funk torando, pau quebrando. Aí chegou um chegado, sentou do meu lado, e aí? Bora dar um teco? Falei, bora lá. Cheirei um papel e pronto. Subi na boca, peguei 15 gramas de pó, da pura. E aí eu passei de sexta para sábado, sábado para domingo. No domingo à noite, eu resolvi vir para o apartamento. E aí passei o resto do domingo, da madrugada de domingo, cheirando. Quando amanheceu segunda-feira, eu dei uma overdose. O nariz começou a sangrar, fiquei desorientado. Foi uma coisa terrível. Eu senti que eu estava morrendo. Eu senti a morte de perto, aquele apagão e tudo. Só que Deus botou a mão, ainda não era a minha vez, ainda não foi a mais violenta das overdoses que eu tive. Então, ali eu cheguei à conclusão e caí no desespero que eu era um viciado. E que estava muito perto da morte. E eu cheguei à conclusão que eu não conseguiria abandonar o vício. Por hoje é só nesse vídeo. A partir de amanhã, ou a partir dos próximos dias, vou contar mais para vocês sobre a minha trajetória, sobre as minhas decisões e o programa de desintoxicação que eu criei para mim mesmo até chegar onde eu estou hoje, 23 anos sem usar nenhuma substância química. Bom, ótimo, se você gostou, siga, compartilha, comente para me saber que o meu vídeo está dando bons resultados e me dá um ânimo para criar novos vídeos. Ok? Muito obrigado por sua atenção. Bom, ótimo.